Bom dia. Na edição de Flagrante Direto, já devidamente anunciado, é um dos nossos convidados, o presidente da direção da Mutualista Colhanense, Nelson Silva, entrou precisamente na presidência desta instituição em junho de 2014 e já anunciou a sua recandidatura ao ato eleitoral, marcado para 3 de dezembro. É de resto candidato único, dado que os estatutos não permitem já, nesta altura, a apresentação de qualquer outra candidatura. A Mutualista Covilhanense e a atual gestão esteve no centro das atenções recentemente numa Assembleia Geral que a atual direção classificou de ilegal, mas que se realizou no auditório precisamente das instalações da Mutualista, convocada pelo ainda presidente da Assembleia Geral, Carlos Roque. E aquilo que era deixou de ser, de resto, como a RCB aqui pôde noticiar, durante a noite foi constituída uma comissão administrativa para gerir os destinos da Mutualista até ao próximo ato eleitoral. Na manhã seguinte, tudo afinal não passou de um equívoco e uma conversa entre os presidentes da Assembleia Geral e da direção resolvia a questão, aparentemente, digo eu. Bom dia, Dr. Nelson Silva. Muito obrigado por ter aceito o convite da Rádio Cova da Beira para, nos próximos minutos, sabermos justamente aquilo que é hoje a Mutualista, aquilo que vai ser, no futuro, esta instituição. E começo justamente por este facto que é recente. A direção da Mutualista fez saber, naturalmente, à comunicação social, através de uma carta que enviou também para o Presidente da Assembleia Geral e fez distribuir antes dessa Assembleia Geral no auditório, uma carta onde, digamos, em termos sucintos, dizia que aquela Assembleia Geral era ilegal e, portanto, não fazia sentido convocá-la. Mas havia alguns sócios que esperavam ainda a presença da direção, de alguns elementos da direção, nessa Assembleia Geral. Por que é que a direção não esteve presente? Bom dia. Antes de mais, muito bom dia e muito obrigado pelo convite da Rádio Cova da Beira. Indo direto à questão que me coloca, esta direção não podia estar presente porque não pode validar aquilo que é um ato ilegal. E como o Paulo disse, e muito bem, tivemos o cuidado de informar o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, o Sr. Carlos Roque, por escrito, que essa Assembleia não tinha enquadramento estatutário e, portanto, legal para acontecer. Hoje faria a mesma coisa? Rigorosamente igual. Faria rigorosamente igual. Aliás, nós, Paulo, permita-me, enquanto direção, limitamos-nos a cumprir com aquilo que são os estatutos da Mutualista. Estatutos que, inclusive, são da responsabilidade, pela sua aprovação, do Sr. Carlos Roque. Mas deixe-me perguntar, são estatutos que estão adequados à realidade da Mutualista e da sociedade onde a Mutualista está inserida ou não? Eu acho que sim, Paulo. Eu acho que sim, posso-lhe dizer. Aliás, eu tenho aqui, depois posso-lhe deixar também, as atas de aprovação dos estatutos. Eu posso dizer que estes estatutos atualmente em vigor foram aprovados em reunião da direção de 24 de julho de 2009 e foram aprovados, agora até por uma curiosidade, pelo Sr. Carrilho, que fazia parte dessa comissão administrativa, pelo Sr. Rui Venâncio, que também fazia parte dessa comissão administrativa, e pelo Sr. Carlos Roque, que também fazia parte dessa comissão administrativa. O presidente, portanto, da direção era o Dr. Carlos Casteleiro, e está aqui precisamente a aprovação que foi feita tendo por base aquilo que é o Código das Associações Mutualistas. Ou seja, e que foi aprovado, certo. E que foi aprovado depois em Assembleia Geral a 21/10, e posso lhe dizer que o enquadramento que é feito para aprovar estes estatutos, que são os estatutos que estão atualmente em vigor, eu até posso ler, tenho aqui também essa mesma ata, repito-lhe, é uma ata de 21 de outubro de 2009, em que é dito de forma muito clara que os estatutos que regem a instituição já estavam desadequados. Os últimos estatutos eram de 1995 e, portanto, passados 14 anos, e perante profundas mudanças que a instituição tinha, nomeadamente a criação do Centro Comunitário de Apoio ao Idoso, e passámos a ter, portanto, as valências de lar, de centro-dia e de apoio domiciliário, e para além das novas, isto estou a citar, das novas modalidades de benefícios que pretendiam pôr à disposição dos associados, aqui já era a questão da farmácia, que estava no pensamento da direção, que essas mesmas mudanças, está aqui, tais mudanças implicam uma nova dinâmica
uma nova dinâmica para a aprovação dos estatutos que hoje trazemos para a discussão. E estes estatutos, portanto, veja, foram aprovados pelas pessoas que lhe disse, por unanimidade. Mais tarde, em novembro de 2012, estamos a falar no dia 5 de novembro, a direção voltou a reaprovar estes mesmos estatutos, porque os estatutos da mutualista não são feitos pelas direções. As direções preparam os estatutos e depois eles são validados pela União das Mutualidades e pela tutela, porque eles têm precisamente que respeitar aquilo que é o Código Mutualista. Mas, Dr. Nelson Silva, mas deixe-me só precisar o seguinte, deixe-me ainda concluir, portanto, só para lhe dizer que isto foi novamente reaprovado em direção a 5 de novembro de 2012 pelo Sr. Carlos Roque, foi aprovado em Assembleia Geral a 28 de novembro de 2013, e curiosidade também das curiosidades. Toda esta documentação, quando é feita e preparada para registro dos estatutos, e já estamos a falar em 2014, em março de 2014, é reconhecido, todos estes documentos são reconhecidos pelo Dr. Pina Simão, que curiosamente também faz parte da Comissão Administrativa. Portanto, em 6 elementos da Comissão Administrativa, 4 estiveram na origem e têm a responsabilidade da aprovação dos estatutos, Paulo. Portanto, é curioso, não é? Simão, ele disse que trabalhava também com a própria direção da mutualista. Já para não dizer que no caso do Dr. Pina Simão prestava serviços de consultoria jurídica à mutualista. Mas então, o que ainda é mais grave e mais complicado, porque precisamente o Dr. Pina Simão tinha conhecimento, enfim, dos pareceres jurídicos que tinham sido solicitados e que eram inequívocos em relação a esta matéria. Mas então, Dr. Nelson Silva, em que ficamos? A mutualista precisa de novos estatutos ou não? Porque uma das questões que esteve nessa reunião, que manteve logo no dia a seguir com o Presidente da Assembleia Geral, foi, digamos, a realização de uma Assembleia Geral para análise dos estatutos e possível até revisão dos mesmos, não é? Qual é a sua opinião sobre a matéria? A minha opinião, Paulo, é de total abertura para que se possam a reanalisar os estatutos. Aliás, foi inclusive uma sugestão minha ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia que a mesma viesse a acontecer a constituição de uma comissão para a análise dos estatutos. Tenho a certeza que os contributos do Sr. Carlos Roque e das pessoas que o acompanhavam nesta comissão administrativa vão ser muito interessantes e importantes, porque, veja, a fundamentação para se alterar estatutos tem que ser aceite pela União das Mutualidades e pela tutela. Estes estatutos têm 2 anos. Portanto, houve uma racionalidade quando foram feitos os estatutos anteriores. Portanto, 2 anos depois, as mesmas pessoas vão ter que dar opinião. Eu, da minha parte, tenho abertura total para isso. Por exemplo, em questão de processo eleitoral, que é um dos assuntos que é levantado, a exigência de tantas assinaturas para quem quer concorrer digamos, aos órgãos sociais da mutualista é uma coisa desmesurada, não é? Paulo, ou não? Pergunto eu. Aquilo que eu lhe... Mas essa pergunta é uma pergunta que eu só lhe posso dar uma resposta. Foi o Sr. Carlos Roque, foi o Sr. Carlos Roque, foi o Sr. Rui Venâncio, foi o Dr. Pina Simão, que também estava ao corrente destes estatutos, que aprovaram e que deram indicações para que os estatutos fossem feitos dessa maneira. Portanto, eu, da minha parte, estou disponível para ouvir, estou disponível para discutir e para avançar com as alterações que tiverem que ser feitas. Agora, Paulo, não podemos... Eu penso que sim. Agora, não podemos achar que construímos estatutos mas isto é blindar, para nós... Isto é blindar Paulo, mas veja uma coisa, mas não me podem pedir a mim, que estou a um mês das eleições, ou 1 mês e meio das eleições, que altere estatutos, porque este assunto nunca foi levantado. Veja, o Sr. Carlos Roque, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia, conduziu por 9 vezes a Assembleia. 9 reuniões, portanto, 9 Assembleias Gerais. Esteve presente em 8 reuniões de direção, porque nós tivemos o cuidado, nestes 28 meses de mandato, de convidar, praticamente de 3 em 3 meses, os órgãos sociais. Fizemos 9 convites e o Sr. Carlos Roque esteve presente em 8. E nunca foi levantado uma única questão em relação ao ato eleitoral ou em relação a qualquer problema dos estatutos. Então qual é a sua leitura disto?
Levanta-se a questão dos estatutos agora só por causa das eleições, é isso? Paulo, eu não tenho que fazer considerações nem análise em relação a essas matérias. Agora, que é estranho é, Paulo, porque veja, o Sr. Carlos Roque, ainda em julho, esteve comigo a receber um prémio da Mutualista, um prémio de reconhecimento nacional, que é o Inovar para Melhorar. E nunca houve qualquer tipo de divergência, nem de problema. E já agora permita-me até que lhe diga, eu estou de tal maneira tranquilo relativamente àquilo que foi feito, que apesar do Sr. Carlos Roque e das pessoas que estavam com ele, em menos de 12 horas terem alterado por completo aquilo que era a sua posição, eu mesmo assim tive o cuidado de avançar com uma providência cautelar. E essa direção? Não, as providências cautelares têm que ser feitas a nível individual. E fui eu, obviamente, em conversação com os meus colegas de direção, que avancei com uma providência cautelar. E esta providência cautelar foi admitida em nome pessoal e enquanto presidente da direção. E esta providência cautelar foi admitida liminarmente. Aliás, cito, admite liminarmente o presente procedimento cautelar de suspensão de deliberações sociais. Podia não ter sido aceito, mas foi de imediato. E tenho a certeza absoluta dessa providência cautelar. Porque se exista uma reunião de membros e de associados da Mutualista, eu quis ter a certeza e quis demonstrar, porque estes processos acontecem hoje e podem um dia vir a acontecer no futuro. E, portanto, quis demonstrar com isto, porque tenho a certeza absoluta de qual vai ser a decisão do Tribunal, que é obviamente a da anulação de qualquer deliberação, porque, é como disse, ela é completamente ilegal. Doutor Nelson, já não é está completamente isso em causa ilegal. Porque a partir do acordo... Sim, Paulo, mas eu faço questão, por uma questão de princípio, faço questão que fique claro para que todos percebam que os estatutos são lei e têm que ser cumpridos. E, portanto, ninguém pode pensar, Paulo, que marca reuniões ad hoc, destitui os órgãos sociais da instituição e que depois, no dia a seguir, tem uma comissão administrativa para gerir a instituição. Mas depois, ao mesmo tempo, não sabe como é que no dia a seguir se tem que pagar ordenados, não sabe no dia a seguir como é que tem que se pagar as dívidas que existem aos fornecedores, não sabem como é que é feito o relacionamento institucional com a tutela, neste caso com a Segurança Social. Percebe? Se não fosse isso, estes 3 itens que acaba de referir, acha que hoje estava em comissão administrativa? Não podia nunca estar em comissão administrativa, porque os estatutos das mutualistas não permitem o derrubo das direções e nem sequer está salvaguardado qualquer tipo de comissão administrativa. O órgão cai, são feitas eleições, ponto final em relação a esse órgão. E, portanto, há também aqui desconhecimento de quem andou com este processo? Paulo, pelo menos é aquilo que parece, não é? Mas tínhamos um advogado no processo, que é o Dr. Pina Simão. O Sr. Carlos Roque, como lhe disse, faz parte dos órgãos sociais da Mutualista há pelo menos mais de 10 anos. Já lhe expliquei que são responsáveis e é responsável inclusive pela aprovação destes estatutos. Conduziu 9 reuniões, 9 Assembleias Gerais. Quer dizer, o que é que o Paulo quer que eu não consiga responder mais? Esperava que alguém da alegada Comissão Administrativa pudesse apresentar esta providência cautelar no sentido de colocar cobro a esta situação. Não, Paulo, não é porque tenho a certeza absoluta que o Tribunal nem a aceitaria. Porquê? Paulo, porque os estatutos dizem que a convocatória de Assembleias Extraordinárias tem que ser feitas obrigatoriamente pela Direção ou pelo Conselho Fiscal ou a pedido de pelo menos, se a memória não me falha, 30% Eu nessa noite dos associados. O Sr. Carlos Roque, e ele disse que não, longe disso, se aquilo configurava de alguma forma, e perdoa-me, digamos, a expressão, mas foi utilizada alguma golpada na Mutualista. Acha que foi isso que estava para acontecer? Paulo, a Mutualista é um projeto demasiado importante para a Covilhã, para estar sujeita a esse tipo de questões e de situações. O Paulo sabe que há uma linguagem, já me conhece há muito tempo, sabe que há linguagens que eu não utilizo. Olha, o que eu acho, sinceramente, é que o Sr. Carlos Roque, enquanto Presidente da Direção, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia, tem que pedir a desculpa às pessoas que foram a essa reunião, porque foram enganadas.
Tenho que pedir desculpa, acho eu, aos trabalhadores, aos 130 utentes da nossa instituição e aos quase, ou mais de 3.000 associados da Mutualista, porque aquilo que havia para comemorar realmente no mês de outubro e no mês de novembro é um prémio nacional com a relevância que tem o BPI Séniores, não é? Onde a Mutualista, o nosso projeto, foi vencedor entre 542 candidaturas e em que recebemos uma unidade móvel de saúde que está hoje a estrear em Casegas. Havia muitos motivos para todos estarmos satisfeitos e não para se levantarem este tipo de problemas. Mas olha, nessa Assembleia Geral, e para fecharmos naturalmente esta primeira parte, o próprio ex-presidente da direção, e não só, falou sem medo na instituição, algo inadmissível. Disseram, dando como exemplo a ausência de funcionários que não era habitual, porque eles costumavam estar na Assembleia Geral e ali não estavam, quiçá por serem proibidos. Como é que responde, digamos, a esta ideia do medo instalado na Mutualista? Na Mutualista não existe medo. Na Mutualista e nos trabalhadores da Mutualista existe liberdade, existe motivação e existe muito empenho. É isso que existe. Esta direção não tem por hábito pedir que as pessoas estejam nas assembleias. Aliás, isso que está a ser dito terá por base informação que é incorreta, porque o Sr. Carlos Roque, como presidente da mesa da Assembleia, sabe que ao longo destas 9 assembleias que conduziu, a presença dos colaboradores foi sempre escassa. Se eles realmente estavam presentes, provavelmente seria nos mandatos anteriores, mas nunca esta direção fez qualquer tipo de pressão para que estejam presentes ou não. As pessoas têm liberdade. E depois, deixe-me dizer-lhe que medo, bem, eu acho que as pessoas realmente têm medo, mas têm medo é quando temos pessoas como o presidente da mesa da Assembleia que afirma, e cito aqui na notícia da Rádio Cova da Beira, que gravava as conversas com um funcionário da Mutualista. Realmente disto as pessoas têm medo, até porque isto configura crime, como deve imaginar, e com uma moldura penal que vai até 1 ano de cadeia. Mas as pessoas podem estar tranquilas que a direção da Mutualista está atenta a este tipo de atitudes e não vai deixar de pedir responsabilidades relativamente a este tipo de situação. Mas vai haver algum processo? Já demos indicação aos nossos advogados para tratarem deste processo. Como deve imaginar, isto configura um crime. Uma pessoa que diz que faz gravações das conversas com funcionários tem que ser responsabilizado por aquilo que está a dizer. Portanto, disto os funcionários têm medo. Percebe? Tal como têm medo de pessoas que acham que marcam reuniões ad hoc, que destituem os órgãos e que depois, no dia a seguir, tomam conta da instituição, mas depois não têm respostas como aquelas que lhe dizia. Como é que se pagam salários? Porque no caso em apreço, no dia 25 era preciso pagar logo os salários. Dessas pessoas é que os funcionários têm medo. Aliás, não têm medo, têm pânico. E de pessoas que há 2 meses atrás tinham uma relação franca, total, leal, e de um momento para o outro, enfim, dão uma imagem da Mutualista que não é a imagem correta, e se há alguém que o sabe, são precisamente os funcionários. Mas deixe-me até fazer-lhe só este ponto, que é, sabe, nós quando chegámos a esta direção, quando tomou posse, verificámos que não havia uma representatividade dos trabalhadores nas decisões que nós tomávamos. E, portanto, tivemos logo o cuidado, até por sugestão minha, que os trabalhadores se juntassem e indicassem uma pessoa para estar semanalmente nas reuniões de coordenação da atividade da Mutualista, e para que nós, na direção, quando necessitássemos de ouvir a opinião dos trabalhadores, não termos que os convocar a todos, ainda por cima trabalhamos numa instituição que tem turnos, que tivéssemos, portanto, uma pessoa que nos desse o feedback daquilo que era a opinião dos trabalhadores. Eu acho que quando se trabalha de uma forma objetiva, transparente e de grande participação de todos os colaboradores, as pessoas respiram tranquilidade. É isso que eu noto. Aliás, e mais, se nós conseguimos ter o reconhecimento nacional com 3 prémios como tivemos,
Isso só pode acontecer, Paulo, porque as pessoas estão motivadas e sentem que esse projeto, o projeto da Mutualista, não é um projeto pessoal de ninguém, nem de glorificação de ninguém. É um projeto delas próprias, é um projeto dos associados, mas é um projeto também da comunidade, da Covilhã. E isso eu acho que é uma ideia e é uma mensagem que passou e que está bem enraizada em todos os colaboradores. Julgo não cometer qualquer erro quando afirmo que o Dr. Carlos Casteleiro foi também responsável pela sua ida para a direção da Mutualista Covilhanense. Se assim não for, irá corrigir naturalmente. Não, mas como é que encara então, digamos, esta postura, esta posição que ele assumiu na Assembleia Geral, conhecendo, como conhece, julgo eu? Sim, claro. Desconhecimento daquilo que é a realidade atual e informação enviesada que lhe foi transmitida. E aí a responsabilidade será, tenho a certeza, do Sr. Carlos Roque e, como lhe digo, destas pessoas. Mas nunca mais dialogou com ele, portanto, sobre a Mutualista? Não, temos há algum tempo, desde há 3 ou 4 meses que não temos falado. Enfim, eu tenho uma vida profissional também complicada, o Dr. Carlos Casteleiro também, mas reconheço no Dr. Carlos Casteleiro uma pessoa muitíssimo importante naquilo que foi o projeto da Mutualista, nomeadamente da sua estabilização financeira e no lançamento de 2 projetos muito relevantes, que foi o da farmácia e o do centro clínico. Está fechado este episódio na Mutualista ou não? Não, está mais do que fechado. Então. Não sentiu pressões? Estou-lhe a dizer depois... menos de 12 horas. Não sentiu depois mais pedras na engrenagem? Não, o que senti foi o desconforto de muitos associados que estiveram precisamente nessa reunião, dando-me conta precisamente que sentiam que tinham sido enganados perante aquilo que tinha sido o contexto que lhes tinha sido apresentado, e alguns deles, inclusive, além das chamadas telefónicas, por escrito, apresentaram realmente essa sua insatisfação. Portanto, não tenho qualquer tipo de problema. Sente-se confortável? Paulo, sinto-me muitíssimo confortável. Acho que tenho uma equipa que foi leal, que foi empenhada, e eu acho que os nossos associados vão reconhecer isso no ato eleitoral, e por isso também acredito que tenha sido realmente, se havia vontade de haver outras listas, que não deve ser fácil realmente conseguirem encontrar assinaturas, porque acho que na grande maioria das pessoas elas devem estar satisfeitas com o trabalho que foi feito. Nós tentámos sempre, e isso foi um objetivo desde o início desta direção, foi o de, junto dos nossos associados, demonstrarmos que trazíamos valor acrescentado àquilo que fazíamos. E essa preocupação existiu sempre. Além de lhe darmos mais respostas, nomeadamente na área da saúde e na área social, também acho que os nossos associados perceberam a importância que a Mutualista também passou a ter a nível local e concelhio. Com algumas mexidas na lista, nomeadamente nas presidências da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, que já justificou com pessoas... Aliás, isso é a demonstração que os estatutos não são estatutos blindados. Aliás, a minha direção, que foi proposta, e o meu nome que foi proposto na altura, portanto, pelo Dr. Carlos Casteleiro, toda a minha direção foi uma direção completamente nova. E, portanto, isso demonstra que há liberdade, que há democracia, que os estatutos respeitam isso. E agora vamos ter órgãos completamente renovados. Certo, mas uma segunda lista precisa de quantas assinaturas? 900, é? Não, precisará, perante aquilo que é o nosso número de associados atual, precisará de cerca de 500 assinaturas. O que é um número, de facto, muito Mas não elevado. era para o Sr. Carlos Roque, para o Sr. Rui Venâncio e para a direção que o aprovou, os estatutos, era o número adequado. Doutor... Paulo, mas percebe, é que para mim é frustrante, muitas vezes, ter que estar a responder a questões com as quais eu não tenho rigorosamente nada a ver. Eu tenho uns estatutos e tenho que os cumprir. Quem colocou esses valores, quem colocou essas cláusulas, são as pessoas que hoje vieram dizer que aqueles estatutos eram bons para eles, mas que são maus para os outros. Esta última Paulo, eu não Assembleia lhe consigo Geral, responder de outra maneira. Esta última Assembleia Geral, apesar de considerar ilegal, não é nenhum aviso à navegação. Não, Paulo, não, mas aviso porquê? Eu penso que temos estado a fazer um trabalho que é devidamente apresentado, devidamente publicitado, devidamente
disseminado pelos nossos associados, eles sabem o que fazemos, portanto não temos qualquer tipo de problema em relação a essa matéria. Ainda não foi eleito, é certo, e vai-me dizer, bom, não sou futurólogo, mas este é o último mandato? Não sei, vamos ver o que é que nos reservam os próximos 3 anos. Sabe que esta tarefa de conduzir uma instituição com a dimensão que tem a Mutualista é desgastante, sobretudo para quem tem uma atividade profissional própria, não é? E alternativa. E, portanto, isto é um esforço que se faz, e que eu faço, e que muitas vezes deixo para trás aquilo que são questões pessoais e familiares, mas é um serviço que também se presta à comunidade. Felizmente tenho tido uma equipa que me tem apoiado bastante e vou continuar nessa senda. Quanto ao futuro, não sei, vamos analisar. Eu há um ano atrás disse que seria candidato, como posso estar recordado. Recordo, por isso é que estou há 3 anos, como deve imaginar, não lhe consigo dizer aquilo que vai ser o futuro, mas vou continuar muito empenhado em afirmar a Mutualista no nosso conselho. Portanto, tranquilo, apesar de se ouvir críticas relativamente à própria gestão e a alegadas irregularidades que são acometidas na Mutualista. Olha, Paulo, e para terminarmos esta parte, o que lhe posso dizer é o seguinte: o Sr. Carlos Roque, presidente da mesa, no dia 25, nessa manhã, teve o cuidado de me fazer, ou pelo menos de me fazer chegar alguns ecos de insatisfação e de preocupação de alguns associados em relação ao processo de descontinuação da atividade da gráfica. E, sendo ele administrador da gráfica, desde o início da sua aquisição até ao momento atual, aquilo que eu transmiti ao Sr. Carlos Roque foi que, da minha parte, iria preparar tudo para que se avançasse com uma auditoria forense à Grafistrela e às relações da mesma com a Mutualista. Precisamente porque percebi, nas palavras do Sr. Carlos Roque, e sendo ele administrador, que haveria desconforto em relação a essa matéria. Portanto, e como este até foi um assunto que eu tratei sempre com muito cuidado, e que foi alvo, inclusive, de questões colocadas por alguns associados em Assembleias Gerais, mas percebendo que isto pode ser, eventualmente, ou pode haver dúvidas nesta matéria, uma auditoria forense, penso que é a forma clara de resolvermos isto. A semana passada dei indicações para recolher toda a informação e compilar um dossiê, que vai seguir, neste caso, para a tutela, e, neste caso, que é a Segurança Social, se encontrar que existe qualquer tipo de inconformidade, deve remeter isso para o Ministério Público, que abrirá um inquérito e averiguará aquilo que entender. Portanto, estou perfeitamente tranquilo em relação a essa matéria. Aliás, é isto que vamos fazer, uma auditoria forense. Mas as alegadas irregularidades, é só aí, quando as pessoas falam disso? É só não, aquilo que o Sr. Carlos Roque me comunicou teria que ver com a descontinuação do processo de funcionamento da gráfica. Mas, obviamente, que suspendi, suspendi. Mas como, obviamente, existe uma relação de domínio de capital da Mutualista em 100% do capital da Grafistrela, a auditoria forense é a melhor maneira de averiguar se tudo foi cumprido mediante aquilo que a lei determina. Tem suspeitas que isso não tenha acontecido? Eu não tenho suspeitas nenhumas. No entanto, como existe essa preocupação da parte de alguns associados e que me foi transmitido pelo Sr. Carlos Roque, não quero que o Sr. Carlos Roque fique com essa preocupação, porque eu também não a quero ter nem nenhum dos meus colegas de direção e, portanto, vamos instruir o processo de forma a que a Segurança Social avance com essa auditoria forense. Uhum. E porquê é que se suspendeu, digamos, a elaboração da gráfica? Tivemos que o fazer, Paulo, porque as contas da Mutualista estavam a ser fortemente penalizadas pela gráfica. Se juntar a isto o facto de termos tido que efetuar uma redução em 2015
de praticamente 12 utentes na estrutura residencial por imposição da própria da Segurança Social. Portanto, tinha havido uma auditoria, portanto, da Segurança Social que detectou algumas inconformidades, e uma delas era precisamente termos 12 utentes a mais? 13 utentes a mais. Enfim, isso acontece porque muitas vezes há necessidade de dar respostas a casos difíceis, digamos assim, e nesse momento em que é feita, desculpe uma expressão, a radiografia, era essa a situação. E nós assumimos com a Segurança Social e com o Sr. Diretor Regional que iríamos ajustar o número de residentes na estrutura. Só que isto teve um impacto de 80 mil euros nas contas da mutualista. Se lhe juntar mais 100 mil euros, que era mais ou menos o número médio, o valor médio dos donativos que tínhamos, e que também a própria Segurança Social, enfim, tinha uma leitura em relação aos mesmos, que era contrária àquilo que era a prática das direções anteriores, mas que nós obviamente também cumprimos. O impacto só destas duas medidas foram de praticamente 180 mil euros. Ora, nós na gráfica estávamos com 2 a 3 mil euros por mês de déficit de tesouraria e, portanto, de déficit de exploração. Tivemos que tomar a medida difícil, que foi de realmente descontinuar. Ou seja, não havia alternativa, não é? Não havia alternativa, até porque o projeto Gráfica é um projeto que pode vir ainda a ter futuro, mas num conceito completamente diferente e com uma necessidade de investimento. Nós temos um plano de negócios feito para a Gráfica. Agora, precisamos que haja apoios ao nível dos fundos comunitários e num conceito completamente diferente e com um investimento muito forte em termos de equipamento e de recursos humanos e, portanto, no fundo, com um upgrade tecnológico muito grande. Não é? As contas só vão ser apresentadas, as contas deste ano, no próximo ano, em março de 2017, mas financeiramente como está a mutualista? Dr. Nelson Silva. A mutualista caminha para o equilíbrio, depois deste tsunami que nos varreu em 2015 e que esta direção teve que resolver no dia-a-dia, tomando medidas, como foi o caso da reestruturação financeira, que fizemos, profunda, dando uma maior maturidade à dívida, renegociando o preço também dessa mesma dívida, reduzindo o número de colaboradores. Nós conseguimos aliviar a estrutura em mais de 16 colaboradores, sem convulsões, sem problemas, e sobretudo com uma característica, é que as pessoas que estão na mutualista, que fazem parte dos quadros da mutualista, além do trabalho que tinham, das funções que já desempenhavam, passaram a ter que absorver essas mesmas competências. E fizeram-no de uma forma empenhada, precisamente porque perceberam qual é o objetivo final. E o objetivo é que a instituição que hoje comemora 86 possa ser preparada para comemorar mais 86. E depois muitas medidas de eficiência que tomámos. Eu posso dizer por isso... O que é que marcou este mandato, estes 2 anos de mandato, em termos sintéticos, naturalmente? Mas deixe-me só dizer-lhe ainda para terminar a componente aqui financeira. Nós, e acabei de receber ontem os dados relativos à conta de exploração, nós, por exemplo, temos neste momento, face ao mês de setembro, e é o mês de setembro de 2016, nós estamos com um saldo de exploração positivo em 5.600 euros. Em setembro de 2016, 5.600 euros positivos, que contrasta com menos 102 mil euros em setembro de 2015. Portanto, dá para vermos a recuperação que foi feita ao longo deste último ano. E isto só foi possível porque tivemos a colaboração de todos os órgãos da mutualista, porque tivemos o Conselho Fiscal sempre connosco, porque tivemos até há um mês e meio sempre a mesa da Assembleia connosco e porque os trabalhadores da mutualista também estiveram connosco. Repito-lhe, setembro de 2015, menos 102 mil euros de conta de exploração. Setembro de 2016, 5.600 euros positivos. Esses 102 mil euros negativos era reflexo de quê? Precisamente daquilo que lhe estive a explicar, da redução drástica que tivemos que fazer e que praticamente aconteceu no primeiro trimestre de 2015, a saída de quase 10 utentes. Foram as medidas tomadas que levaram a este 10 utentes. Não são as medidas tomadas de lá para cá é que permitiram, obviamente, que isso acontecesse. Pode-se dizer, por exemplo, só a redução dos custos de funcionamento face ao período homólogo
é de quase 100 mil euros. Estamos a falar de 97 mil euros. Posso lhe dizer, por exemplo, que as reduções ao nível de eletricidade, combustível, água, gás, temos reduções de praticamente 50 mil euros, num período compreendido entre 2014 e setembro de 2016. Por medidas de eficiência. E obviamente que isto teve também um outro lado, que foi o investimento que teve que ser feito. Porque se nós queremos ter melhor eficiência nos gastos da instituição, por exemplo, tivemos que fazer investimento na mudança e na reorientação, por exemplo, de painéis solares. Tivemos que fazer a aquisição de novas caldeiras de condensação de gás. Só aqui, por exemplo, estamos a falar de 50 mil euros. Tivemos que fazer um investimento na aquisição de uma nova viatura adaptada. Porquê? Porque retirou pressão sobre as outras viaturas, diminuindo, por exemplo, os custos de manutenção desses mesmos equipamentos. Olha, fizemos um investimento enorme, por exemplo, e que também ajuda a compreender aquilo que aqui está, que foi a aquisição de equipamentos informáticos e de software de apoio à gestão, onde investimos mais de 21 mil euros. Porque não é possível, Paulo, fazer mais e fazer melhor com muito menos pessoas se não tivermos instrumentos para isso, não é? A farmácia social está a ser uma aposta ganha ou não, nesta altura? Porque era um projeto, digamos, cuja importância foi sublinhada várias vezes e julgo que há, desde, digamos, 2, 3 anos, um aumento considerável relativamente a este projeto. Mas ele já é sustentável ou não? É sustentável. Aliás, deixe-me dizer-lhe, pegando novamente na conta de exploração, a farmácia, até setembro de 2016, contribuiu com 11.700 euros positivos para a conta de exploração. O problema é que nas outras valências nós perdemos 6 mil euros. Portanto, está aqui o reflexo daquilo que foi o trabalho que se fez. Posso lhe dizer o seguinte: eu acho que o sucesso desta farmácia tem, e hoje é claramente uma das melhores farmácias sociais do nosso país, acontece porque o lema que nós instituímos, que foi o Farmácia para Todos, foi perfeitamente apreendido pelos nossos associados, que quando vão a esta farmácia, além de um desconto que eles beneficiam de até 10%, sabem que estão também a contribuir para a ação social que é desenvolvida pela farmácia. Só isso é que pode explicar, Paulo, que os atendimentos nesta farmácia tenham disparado de 15.900 atendimentos em 2013 para 26.800 em 2016. É com este valor mais ou menos que nós vamos terminar. Estamos a falar de praticamente mais 11 mil atendimentos. E isto também tem um reflexo nos números. Esta farmácia faturava 302 mil euros em 2013. Depois, em 2014, quando nós assumimos as funções de liderança da instituição, que é a equipa que me acompanha, ela, apesar de tudo, já fechou o ano de 2014 com 353 mil euros, fechou 2015 com 409 mil euros e este ano de 2016, perante aquilo que são as estimativas que temos à data de hoje, estaremos muito próximo dos 430 mil euros. Estamos a falar de um crescimento de 42% assim em 3 exercícios. Paulo. Ainda assim é preciso aumentar. É preciso aumentar esta farmácia para ser uma farmácia dentro de determinados padrões e parâmetros, precisará de faturar acima de 500 mil de euros. E quando isso acontecer, ela ainda vai contribuir de forma mais positiva. Isto, como lhe disse, acontece porque nós também tivemos uma preocupação muito grande ao nível da estratégia de marketing. Nós, a equipa que me acompanha, desenhámos um plano de marketing em agosto de 2014 para a farmácia, que seria concluído agora em dezembro de 2016. Um plano que passava por avançarmos com várias iniciativas, desde palestras e sessões temáticas relacionadas com a saúde, com a qualidade de vida, e com uma comunicação muito direcionada para os nossos associados. Não podemos esquecer que esta farmácia vende produtos sujeitos à receita médica apenas e exclusivamente para os nossos associados. Estamos a falar de um universo de 3 mil pessoas. Só a partir de agosto deste ano é que passamos a ter a possibilidade de vender de forma alargada, portanto, a todos aqueles que nos visitem, produtos não sujeitos à receita médica.
percebe? É óbvio que eu acho que isto também vai dar um apoio muito grande na farmácia. Estamos a continuar a trabalhar novos públicos, alvo, por exemplo, na recepção ao caloiro deste ano, nos painéis, nos ecrãs gigantes que tivemos no pavilhão da ANIL, tivemos publicidade direcionada para esse público da própria mutualista covilhanense, porque nós não olhamos apenas para o dia-a-dia da mutualista, nós estamos a fazer a gestão da mutualista a olhar sobretudo para o futuro. E numa instituição que tem 76% dos seus associados com idade igual ou superior a 60 anos, nós temos que preparar o futuro. E preparar o futuro é olhar para estas pessoas mais jovens e, por isso também, a própria mudança da imagem corporativa da instituição, mais fresca, mais jovem, para um público diferente, mas que nos garanta a continuidade da nossa instituição. Há quem critique esse marketing todo e essa publicidade, como sabe, não é? Paulo, acabei de lhe explicar o que esteve por trás de todas essas estratégias. Agora, há uma coisa que tem que ficar muito clara. A mutualista comunica muito e comunica bem, mas comunica com objetividade, precisamente para alavancar aquilo que foi a farmácia e não só, e para alavancar, por exemplo, o crescimento do nosso centro clínico. Porque se não tivéssemos essa estratégia de comunicação, era impossível, por exemplo, no nosso centro clínico, termos mais oferta de valências. Era impossível passarmos de 9.000 frequências em 2013 para 12.500 frequências. Era impossível, Paulo, se não tivéssemos este trabalho. Só assim é que nós conseguimos trazer para o nosso centro clínico, por exemplo, a especialidade de ortopedia, que não tínhamos. Foi assim que conseguimos ter as consultas de psicologia, as consultas de nutrição, e também há cerca de um mês, e isto sim também era motivo para comemorar, e não para fazer assembleias gerais, como o que aconteceu, que foi a de termos um consultório de medicina dentária. Portanto, passámos a ter também a especialidade de estomatologia na instituição. Está a funcionar há um mês, com um equipamento do mais moderno que existe no mercado, e que está ali à disposição dos nossos associados e à disposição dos nossos utentes e da comunidade. Qual é hoje a comunidade que a mutualista serve? Nós temos uma ação que é muito diversificada, como sabe, porque além das valências que temos na mutualista, temos um trabalho também da ação social. Por isso mesmo. Nós apoiamos diretamente 130 pessoas na estrutura residencial, no centro de dia e no apoio domiciliário, mas, por exemplo, através do programa de emergência social, de 2013 até, neste caso não, 2014 até agora, 2016, por exemplo, apoiámos cerca de 950 pessoas. Se pensar, por exemplo, que no mutualista, no Mais Saúde Mutualista com as Crianças, o programa de saúde infantil que aconteceu ao longo deste verão, e em que, além dos rastreios, mas sempre num conceito de medicina preventiva, não é? Explicámos e conversámos com as crianças em 35 sessões sobre aquilo que eram os cuidados que tinham a ter com a proteção da sua pele em relação à exposição solar, a saúde oral, visual, como é que deveriam gerir as suas emoções, os cuidados que tinham que ter com a alimentação. Nós tivemos mais de 800 crianças a passar na nossa instituição e fizemos 600 rastreios. Tivemos 10 escolas. Ou seja, quando temos expandiu-se. Paulo, nós fizemos 1.700 em 3 anos, fizemos 2 anos e meio, para sermos mais corretos, nós fizemos 1.700 rastreios. 1.700 rastreios em 17 freguesias do concelho da Covilhã. Nós retirámos a ação da mutualista do nosso edifício e fomos ao encontro das pessoas. É aí que também se encaixa, precisamente, a unidade móvel de saúde. Que hoje, precisamente neste sábado, está em Casegas. De resto, temos falado várias vezes da unidade móvel. Está a fazer hoje a sua estreia. Exatamente. Não podia deixar de sublinhar. Hoje é um dia importante no sentido da concretização deste projeto, não é? É verdade. É muito importante.
E fizemos-lo logo em Casegas, precisamente para responder a um apelo que nos foi feito diretamente pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. César Craveiro, no sentido de auxiliarmos perante um problema que estão confrontados, que é a falta de um médico. E, portanto, nós, da nossa parte, aquilo que lhe pudemos dizer foi que não nos podemos substituir, obviamente, as responsabilidades que são da Administração Central. Não somos nós que o vamos resolver, mas pelo menos mitigá-lo. E, portanto, hoje estamos em Casegas e na nossa equipa levamos, portanto, uma enfermeira, uma farmacêutica, uma psicóloga, para ajudar dentro daquilo que for possível. Vamos estar, portanto, também a realizar um conjunto de rastreios no Centro de Cooperação Familiar Obra de Santa Zita. Só falta mesmo um médico para completar essa equipa, não é? Sim, mas vamos ter também a participação para já dos estudantes de medicina, portanto, da UBI, não é? Que através do seu núcleo de estudantes nos vão apoiar. Agora, não nos podemos substituir, como digo mais uma vez, Paulo, aquilo que são responsabilidades que não são nossas, são, obviamente, da... Isto vai ter um custo de quanto anualmente, Dr. Nelson Silva? Está quantificado? Não. Nós fizemos um plano, como deve imaginar, um plano de viabilidade, para um estudo de viabilidade para esta unidade móvel de saúde. Esta unidade móvel de saúde custará, entre as amortizações que temos que fazer, custos com pessoal e toda a estrutura de apoio, cerca de 50 mil euros por ano. Temos também um parceiro importante, que foi a Câmara Municipal. Tivemos também um prémio relevante, que foi precisamente o do BPI Séniores, que nos ajudou com 28 mil euros para a implementação deste projeto, que é um projeto inovador. Tem uma componente tecnológica muito interessante, que está associada, portanto, à Universidade da Beira Interior e, neste caso, até ao Departamento de Engenharia Informática, e tem a outra vertente, que é realmente a do voluntariado estudantil, dos estudantes de medicina, que é muito importante também para eles perceberem no terreno aquilo que é a relação que os futuros médicos terão que ter com os pacientes. Portanto, é um projeto muito, muito interessante e que acho que se vai afirmar nos cuidados primários de saúde e também no apoio psicológico e social destas populações mais idosas e das freguesias rurais e que estão mais longe do centro neste caso da sede do Conselho. O caminho faz-se caminhando, as eleições são a 3 de dezembro, abre-se um novo ciclo, julgo, na vida da própria mutualista em termos de objetivo, em termos de projetos. Que projetos são esses o que pretende concretizar no próximo mandato, Dr. Nelson Silva? Relativamente a essa matéria, nós temos, digamos assim, 4 grandes compromissos. Que passam primeiro pelos nossos associados, é continuar a desenvolver um conjunto de atividades de natureza lúdica, ligadas à área da saúde, da ação social, e, portanto, esse é o nosso principal compromisso. Por outro lado, as ações de caráter e atividades de caráter socioculturais, que também vamos dar continuidade em relação àquilo que já vinha de trás. Na área da saúde, temos um compromisso e não me quero alongar muito, mas vamos garantidamente ter alargamento de serviços na área da saúde aos nossos associados. Temos estado a ter conversações no centro clínico. E na componente de tempos livres vamos ter uma aposta muito forte no turismo sénior. Eu diria que estes são os grandes compromissos. Em termos daquilo que são os projetos que depois ajudam a cimentar estes compromissos. Vamos avançar com a reabilitação do imóvel na Avenida de Santarém, que temos, um edifício que estava a deteriorar e que nós queremos recuperar. Vamos dotá-lo, portanto, de condições que vão permitir transferir algumas dos serviços que temos atualmente na sede da Mutualista para este edifício. Mas esse é também, projeto para o próximo mandato? Este é projeto para o próximo mandato, portanto, entregaram-me ontem, como vê aqui, portanto,
aquilo que é o projeto Era um espaço de reabilitação. Onde antigamente se falava de residências assistidas. É precisamente esse Portanto, esse espaço. projeto foi abandonado, Sim, não é? Paulo, não tem hoje viabilidade. Não tem viabilidade financeira avançar com um projeto que custaria mais de 1,5 milhão de euros. Não temos condições e a sua rentabilização seria extremamente difícil. E, portanto, aquilo que nós acabamos por seguir é um caminho diferente, é de, para já, reabilitarmos apenas este edifício. E, desta maneira, poder utilizá-lo, como lhe disse, para aliviar a pressão que temos no edifício atual. O que é que irá para este edifício? Ainda não temos sido, mas temos algumas áreas, nomeadamente de serviços administrativos, que provavelmente transitarão para aqui, de modo a libertar-nos espaço para, por exemplo, podermos expandir o nosso centro clínico, que hoje começa a ter problemas de espaço. Temos apenas um gabinete neste momento livre. E retirar uma pressão enorme que nós temos neste momento no edifício da Mutualista, porque nós temos a entrada diária neste nosso edifício eu diria até mais mensal. Nós fizemos aqui uma estimativa mensal de praticamente 2.000 pessoas. Isto cria uma pressão terrível sobre o edifício, por isso ele também precisa de intervenção. Também vamos aguardar, portanto, pela abertura do novo quadro comunitário, abertura dos programas, portanto, do 2020, não é? Do 2020. E esta é uma boa maneira de o fazer. Portanto, a reabilitação... Mas esse projeto é para ser candidatado ao programa 2020? Também ao 2020, mas posso lhe dizer que é a minha ideia até ao final do mês de dezembro ter o estudo de viabilidade pronto, porque esta direção a que presido não avança com projetos sem termos, se os mesmos estarem devidamente estruturados. Foi o caso da Unidade Móvel de Saúde. Nós sabemos quanto é que ela nos custará em termos de custo, mas também temos uma componente de proveitos que ela tem que gerar. Aqui será rigorosamente a mesma coisa. Portanto, este é um dos projetos âncora. Depois teremos no espaço contíguo a este edifício, que são praticamente 3.000 metros quadrados, vamos desenvolver um parque geriátrico e um jardim terapêutico. Na parte do parque geriátrico, no fundo, vamos ter um conjunto de equipamentos de ginásio para o exercício físico dos nossos utentes e dos nossos associados que nos quiserem visitar, e vamos ter um jardim terapêutico, que no fundo é um espaço de lazer e de prazer para que todos possam usufruir dele, promovendo, portanto, a saúde, o bem-estar, aquilo que eu chamo a sociabilidade entre gerações. Isto é um eixo. Depois teremos o desenvolvimento da área do turismo sénior, que, em princípio, também será feito a partir deste espaço, onde vamos ter, portanto, onde vamos iniciar a organização de viagens, de passeios, de deslocações a espetáculos, enfim, vamos dar aos nossos associados um conjunto de benefícios que até agora não temos tido nesta área e que ela própria também está consignada nos nossos estatutos e nas áreas de atuação que a Mutualista pode desenvolver. A parte do turismo é uma delas e é uma aposta onde nos vamos empenhar, tal como nos empenhamos na Unidade Móvel de Saúde, tal como nos empenhamos na farmácia, para que ela depois também tenha um contributo muito positivo. Uma das metas era atingir os 5.000 sócios, e há pouco falávamos disso. Este vai ser o número para atingir neste mandato ou não? Paulo, era a nossa vontade tê-lo atingido já. Mas confesso que tem sido difícil, porque tivemos que, como eu costumo dizer, tivemos que nos esforçar para resolver outro tipo de problemas que nos condicionaram nessa atuação. Nós temos capacidade e podemos chegar aos 5.000 associados, mas temos que ter um plano de atuação específico para isso, tal como fizemos na farmácia. Temos que o fazer também para atingir esses 5.000 associados. E é possível de o fazer, mas tem que ser num enquadramento diferente daquele que vivemos. Quando eu lhe digo que nós em 2015 tivemos um verdadeiro tsunami a entrar-nos pela porta e que teve que ser resolvido e que felizmente começa a dar resultados, porque estas coisas não se mudam de um momento para o outro. Aliás, eu costumo dizer que o que há de mais difícil
nas lideranças deste tipo de instituições ou de qualquer outra, não é fazer os ajustamentos ao ciclo de crescimento ou de decrescimento, não é? É conseguir fazer com que as pessoas se adaptem o mais rapidamente possível a estes ciclos, porque realmente a componente humana é sempre a mais complicada. E nós, essa parte, queremos dedicar-lhe uma atenção especial neste mandato. Se não tivermos, obviamente, nada pelo caminho que nos impossibilite. Para termos a dimensão, quantos funcionários tem hoje a Mutualista? Nós hoje temos cerca de 45 funcionários. 45 funcionários no global? Já tivemos quase 70, não é? O nosso tempo está a esgotar. Dr. Nelson Silva, duas questões finais, que têm a ver com uma ideia que um presidente de uma outra IPSS aqui deixou recentemente, que tem a ver com, olhando para a Cova da Beira, porque não, uma estrutura que congregue as instituições particulares de solidariedade social numa só voz. Ou seja, que as instituições passem a ser um parceiro social efetivo. O que lhe parece a ideia? Parece-me uma excelente ideia e posso lhe dizer que estamos a falar do engenheiro Carlos Jerónimo. Justamente. Quando ele lançou essa ideia, numa fase inicial, era mais numa vertente local, no Fundão. E tive a oportunidade de conversar com ele, porque é uma das pessoas que eu tenho como referência também nesta área social, e temos uma parceria também muito interessante entre a Mutualista e a instituição que ele lidera. Tive precisamente a oportunidade de conversar com ele em relação a essa matéria e de lhe ter dito logo nessa altura que era uma excelente ideia e que da parte da Mutualista estávamos perfeitamente abertos para participar nessa iniciativa. Era muito importante que pudéssemos falar a uma só voz. E o que é preciso fazer para que isso possa haver? Vontade dos dirigentes. Vontade, obviamente, dos dirigentes, mas tem que haver alguém que tenha a força de arrancar com esse projeto. E da nossa parte, já dissemos ao engenheiro Carlos Jerónimo que da nossa parte tinha todo o apoio para o fazer. Acho que é um projeto muito interessante porque podemos ganhar, todas as instituições podem ganhar com esse tipo de atuação concertada. E quando falo nisso, falo em termos de influência junto da tutela, das autarquias, mas até também na própria gestão de recursos. Uma coisa é a Mutualista estar a fazer, por exemplo, a compra de um equipamento, e outra coisa é isso ser feito no âmbito de uma estrutura agregada onde estamos muitas instituições do nosso concelho. Acho uma excelente ideia e espero que o engenheiro Carlos Jerónimo consiga levá-la adiante. Da nossa parte tem todo o apoio. Olha, e no Conselho de Covilhã a resposta social que é dada melhorou ou não, em termos globais? Não só na instituição que dirige, não é? Mas, digamos, num olhar global para as respostas sociais que o Conselho tem. Na instituição que dirige, obviamente, ela melhorou. Eu penso que isso é evidente nos números que apresentamos. Relativamente ao Conselho, aquilo que eu acho é que está-se melhor. Agora, eu acho que há aqui uma questão que tem que ver com o seguinte. É preciso, e que vai de encontro àquilo que me estava a perguntar do engenheiro Carlos Jerónimo. É preciso que as entidades, como por exemplo as câmaras municipais, se constituam mais como pivôs. Pivôs que fazem a monitorização do trabalho que é feito pelas instituições no terreno. Eu não tenho dúvida nenhuma que todos ganham mais se forem as nossas instituições a fazer o trabalho no terreno. Nós temos um know-how acumulado de muitos anos, sabemos as necessidades que existem, conhecemos os problemas e temos respostas para eles. Precisamos apenas de apoio e que alguém faça esse acompanhamento. E eu acho que é aí que os municípios têm que investir, é na monitorização. Porque, por exemplo, a Mutualista Covilhanense desenvolveu o Programa de Emergência Social para a Câmara Municipal em 2014, não tivemos apoio em 2015, mas desenvolvemos-lo também, enfim, as pensas próprias, não é? E agora em 2016 voltámos a ter o apoio para isso. Mas nós apresentámos ao município os objetivos que tínhamos. E em 2014, no final do ano, apresentámos os resultados desse mesmo trabalho. Aquilo que nós queremos é, sobretudo, que haja acompanhamento e que as instituições que estão no terreno
demonstrem aquilo que estão a fazer, até para haver complementaridade, para não estarmos a atuar todos, muitas vezes, a tentar resolver os mesmos problemas. É sobretudo aí que ainda tem que ser feito algum trabalho. Mais do que as questões financeiras, é a questão da organização que faz a diferença, Paulo. Esta sua candidatura à presidência da Mutualista significa que, nos próximos tempos, a política fica em stand-by, Dr. Nelson Silva? A política está em stand-by e o Paulo é um testemunha isso, porque já me fez essa pergunta aqui na Rádio Cova da Beira e, portanto, a política neste momento é algo que está completamente fora do meu horizonte de intervenção cívica. A minha intervenção cívica faz-se... Mesmo olhando para o próximo ano. Faz-se na Mutualista, faz-se na União das Mutualidades, onde também tenho o privilégio de trabalhar como vice-presidente no Conselho de Administração e noutros fóruns onde também estamos, como é o caso da Mutuália, onde também estamos na administração, mas como eu não posso estar em tudo, não é possível, não é? Temos, portanto, o meu vice-presidente, o Dr. Fernando Alexandre, a representar a Mutualista covilhanense. Mesmo olhando para o próximo ano? Sim, já fui muito claro em relação a essa matéria. Muito obrigado pela entrevista concedida à RCB. Um bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigado.